Ele falou que ia tentar chegar, mas que provavelmente ia chegar um pouco atrasado. Eu pedi para ele me mandar os tais scripts, né, que ele falou na reunião, que ele ia mandar para a gente, e ele me falou até que mandou para o Diego, né, Diego? Ele me mandou a paleta de cores, né? Ah, sim. Mas, Ele mandou o script e ele mandou os dados dele para a gente ter uma ideia da formatação da planilha de dados, né? Que tem que ser passada os dados especificamente para análise no R, né? Tem que eu não recebi planilha de dados, não. Eu conversei com ele, mas eu pedi para ele aquele relatório que ele mostrou pra gente, né? Que eu acho que a gente pode isso. até colocá-lo aqui de novo na tela pra gente O retomar. modelo, né? Sim. E Podia mandar, aliás, eu pedi também, eu achei que ele tivesse mandado para todo mundo, que eu acho Não. que todo mundo tem. A gente devia mandar, o Diego, para eu vou. o resto do pessoal, porque eu tenho, eu pedi para ele, porque Perfeito. que eu acho que, assim, o que eu acho importante é economizar, desta vez, todas aquelas 300 versões de relatório que a gente acabou fazendo das outras vezes. Porque eu perdi muito tempo no relatório anual montando análise para depois serem cortadas em bloco e ter que refazer tudo de novo. Então, acho que a gente deve seguir só isso aqui que está aqui, que está bem simplinho, eu não digo, mas assim, apenas isso aí que ele apresentou aquele dia para a gente. Então, eu pedi o script e acho que ele me mandou, porque você tem mais costume, o Diego, de mexer no R, ele tem que ter me mandado a tabela de dados dele, de bem, Certo. para ver como entrar os dados, como montar a planilha de dados, né, para Perfeito. rodar. Então, mas eu acho que ele falou, vou te mandar a mesma coisa que eu mandei para o Diego ontem. Na verdade a Natasha e a Lu me mandaram os dados de Zou. E eu então já comecei a montar o script com as análises, que eu gostaria até de já mostrar para vocês alguns resultados de gráficos que eu já fiz. Sim. E, Uhum, pode. Beleza. e aí eu tô mais auxiliando a Lud, só que como a parte biótica ela engloba a biótica, eu tô meio que trabalhando com a biótica junto, porque a biótica ela vai ser englobada, né? Então depois eu só simplifico, eu retiro a parte biótica e fico só com as variáveis de metais e físicas e químicas. Sim. Então, foi ótimo você falar, porque eu imaginei assim, como cada um, né, tem um postdoc ajudando, que cada um ia fazer as suas análises, né? Tipo assim, a gente faz as análises de fitoplâncton, né? E etc. E depois, na hora de precisar juntar com os dados de físico-química, aí a gente recorria a você e a Ludmilla, né, que já teriam então organizado esses dados, e a gente então usaria esses dados que vocês já selecionaram, etc., e faria a última análise, que seria a RDA. Né? Porque imaginei, Diego, não sei, que se ficar tudo com você, é muita coisa. Não, na verdade, eu montando meio que um script modelo, e eu passando para Lu, para Natasha e pro Daniel, fica bem tranquilo, porque eu depois pra gente rodar o script e fazer qualquer modificação, aí é bem tranquilo. Então, assim, na verdade, eu até já estou montando esse script modelo, que inclusive vai já Então, ótimo. juntar com algumas análises é, da biota mesmo, sabe? De índices. É óbvio que não é o que eu estou colocando aqui, não é o que vai ir para o relatório, é só o modelo que eu criei e vocês também vão trazendo, vamos incluir essa análise, vamos fazer isso, a gente vai montando isso junto. Eu só meio Então, o que modelo é sentei. baseado nesse script do Gabriel, em termos que eles falaram das cores, das análises. É isso que você está fazendo. Na verdade, o Gabriel não me mandou nenhum script. Eu só peguei o PDF dele, que é esse que eu estou apresentando, e eu já tenho os scripts para essas análises. Então eu só fui colando os scripts nesse modelo e fui rodando para os dados de Zou. Ué, que estranho, porque ele hoje eu falei, e aqueles scripts que você falou na reunião que ia nos mandar? Falei, eu mandei ontem para o Diego, então vou te mandar também.
Eu repassei direto para o Daniel e para a Marcele, que vai ajudar o Daniel, porque o Daniel entrou agora, a Marcele Perfeito. estava antes, né? É que você não estava antes. Então, era a Marcele arrumou um emprego e saiu, mas ela se dispôs em ajudar o Daniel, né? Porque Maravilha. ele pegou, tipo, o barco mais do que andando, o barco quase chegando. Mas aí é por isso, deixa eu ver, enquanto você passa isso aí, eu vou só olhar aqui, eu só guardei numa pasta o que ele me mandou, tá? O que o Gabriel me mandou, que aí eu te falo. Perfeito. Bom, então, só retomando, ele fez essa análise inicial, né, pelos tipos de ambiente, e ele começou a trabalhar aqui com uma métrica de diversidade, que ele usou aqui o Shannon, no caso. Aí depois ele fez isso por campanha, e aí ele fez, né, esses ajustes aqui em relação à distância. Depois ele fez esse escalonamento multidimensional não métrico, aí aqui utilizando a estrutura de comunidade, né? Então os taxa lá de macroinvertebrados, aí ele então coloriu por tipo de ambiente e o outro, os dois estão por tipo de ambiente. Era um substrato consolidado e o outro era macrófita. Exatamente. Eles Obrigado. Dois tipos diferentes de Os substratos. dois, né? Obrigado, Neida. Aí ele fez essa permanova. Aí aqui que ele dividiu por campanha. Né? No próximo gráfico ele fez o mesmo desse gráfico aqui, ele só coloriu por campanhas diferentes. E depois o que ele fez foi essa RDA, que é uma análise de redundância, que é meio que juntando uma regressão com o PCA. Então tem as variáveis físicas e químicas, aí ele faz uma regressão dessas variáveis físicas e químicas com a estrutura de comunidade e seleciona as variáveis mais importantes. Aí ele construiu esse gráfico e ele fez o que a gente chama de partição da variância, que é avaliar quantos por cento cada uma das matrizes de variáveis explica a estrutura de comunidade. Aí aqui ficou mais fácil porque ele tinha um número menor, né, de grupos. Acho que ele trabalhou, se não me engano, só com família. No relatório anterior, Diego, a gente fez, né, tanto a Eneida quanto eu, para fitoplâncton e zooplâncton, a gente fez RDA. Perfeito. É uma versão, em termos de plotagem, diferente, né? Não tem todas essas 1000 setinhas aí, que eu pessoalmente acho que complicam um pouco a fica bagunçado, né? Não é? Porque você acaba não conseguindo ver direito. É verdade. Embaixo, onde estão os pontos. Isso eu acho que são opções. Tipo assim, eles nos entregaram isso, mas acho que se a gente optar, né, por uma visualização final gráfica um pouco diferente, não teria problema. Perfeito. Né? Vocês também fizeram diferente, não fizeram, Neida? A gráfica mesmo. Foi. A representação gráfica era diferente dessa. Era um pouco semelhante à sua, só variava a apresentação dos pontos. Bem parecido. Eu fiz essas linhas assim. Agora, Diego e Lu e Natasha, todo mundo. Uma coisa que a gente discutiu lá era se a gente ia apresentar por campanha, porque na verdade campanha para mim são os períodos sazonais, ou seja, a gente já vai dividir em bloco, período seco e período chuvoso. Ô, Diego, chega lá. Essa era uma dúvida que eu queria que a gente definisse. Eu acho que isso vai determinar como vocês vão conduzir a análise, né? Lá no começo. Porque também, né, de separar os ambientes lênticos e lógicos que ficou também de resolver, né? Sim, o Gabriel ele deixou isso claro no final lá, que poderia separar ambiente lêntico de lótico, pelo menos para fazer esses pares aí de gráficos, né? Igual ele separa por substrato, a gente separa por ambiente. Tanto dividido por área,
e depois tem novamente a mesma coisa dividido por coleta, tá vendo? Então, acho que a gente faz assim, porque isso também, no caso da Luciana e o Diego, que não estavam no primeiro relatório, isso foi uma longa discussão. Se apresentava por campanha, que é uma bobagem, na verdade, que o mais fácil, em termos de relatório, é apresentar os dois, e mais tarde que você vai explorar os dados. Isso aqui é apenas uma representação geral. Então, no final, eu acho que a gente só tinha apresentado campanha, né, Neida, no anual. Mas aí no nosso vai ter esses dois, essa dupla aí, ó. Exato. Um vai ser lêntico e um vai ser lótico, por campanha. Isso, tudo bem. Mas só campanha, então a gente não vai enfatizar que nada é sazonal. Bom, a partir da hora que a gente faz campanha, não tem jeito de emocionar sazonal. Tá. Porque cada campanha é um período do ano diferente, né? Então, acaba tendo uma influência da sazonalidade. Agora, Diego, por favor, você passa para o anterior, que você mostrou, que Perfeito. tem as várias áreas, isso aqui. Então, aqui vocês estão falando em separar por lente velótico, eu estou pensando em deixar como está, e automaticamente os últimos 3 são os lênticos, os primeiros 3 são os lóticos, mas já faço tudo junto, fica mais fácil. Sim, o separar lêntico e lótico, eu acho que é só aquele por campanha. Porque esse daí já é separado, né? Por ambiente. É porque, na verdade, quando a gente pega esse gráfico, acaba que compara tudo, né? Todos os ambientes. Quando a gente separa, pode ser que realmente aí compare só os ambientes lóticos e só os ambientes lênticos, não sei. Eu acho que esse pode ser por ambiente mesmo separado, assim, não? Sim, a gente vai agrupar lá. Pois é, mas olha só, a mesma coisa que tem diferença entre lêntico e lótico, tem diferença, né? Nós até comentamos no dia da reunião, entre estação de chuva e seca, né? O Diego até sugeriu da gente começar a registrar chuva, né? Ter o dado de chuva, etc. Então, aí aqui a gente deveria dividir em chuva e seca. Eu, nesse relatório semestral, devido ao pouco tempo e tudo mais, eu deixaria do jeito que está aqui, e o outro também sem divisão, sabe? Os dados mais brutos. E acho que essa ideia de dividir por estação seca e chuva e por ambiente lêntico e lótico, vale totalmente a pena, se der tempo, né? Ou de deixar para o relatório anual. Porque, assim, dia 20, só para vocês saberem, é segunda-feira, que seria o dia... Segunda-feira, Então, eu faria agora a coisa mais simples possível, ou seja, esses box plotzinho bonitinho, taca os dados lá e faz, né? Igual o Diego falou, o Diego fizeram só diversidade ou fizeram riqueza também? Nesse relatório, ele só apresentou para uma variável só, né? Que no caso foi Shannon. Foi só diversidade. Porque vocês lembram... Tem uma outra questão... Desculpa, Alessandra. Pode falar. Não, era só porque essa divisão de área afetada, área não afetada, isso foi uma denominação que eles pediram para a gente utilizar. Então, eu concordo com você, Alessandra, deixa do jeito que está aí, e aí a gente vai conversar com eles novamente, porque a divisão de ambiente lótico e lêntico necessariamente vai alterar essa denominação do que é área afetada, tributário, não sei o que lá, não é? Então, tem área da calha afetada, Do jeito que está aqui, os primeiros 3 são ambientes de rio, né? Aí tem as lagoas regionais, que na verdade são lagoas, né? Mas que tem pouco dado, e depois tem os dois... E os reservatórios. Eu acho que talvez essa separação está tributado é área afluente, é o AALI, o primeiro. Para os box plots, eu acho que não tem necessidade, porque já está meio dividido. Agora, para mim, faz mais sentido dividir quando a gente for fazer PCA,
RDA, Mas, por exemplo, né? na RDA... Aí eu acho que tem que separar, né? Não, porque quando fizemos a RDA, os ambientes separaram automaticamente. Pelo menos na nossa RDA, separou. Eu acho que é de vocês também. Eu até anotei isso em algum lugar, que a RDA ela foi suficientemente sensível para separar mesmo. De um lado ficou Três Marias e esse outro reservatório lá, do outro ficaram os rios. Assim, não foi tão nítida, mas teve uma separação. Eu diria que teve até mais separação do que eles aqui tiveram conventos. Vocês lembram? Bom, eu vou até olhar os gráficos de vocês, mas eu lembro, ficou bem separadinho por ambiente. Eu acho que não... Eu Três Marias, principalmente, né? Separou bem. Puxou bem diferente. Isso. Puxou bem diferente. Não é? Então, assim... Vamos deixar assim, então. Mas vocês não acham que pode mascarar o fato de justamente, assim, o fato da gente ter Três Marias e Retiro Baixo, que são tão diferentes, a gente acaba não vendo as diferenças nos outros, porque o que grita, né, aos olhos é a diferença de Três Marias e Retiro Baixo? Eu acho que essas outras áreas, né, essas outras áreas, as áreas afetadas e não afetadas, elas não têm mostrado tanta diferença. Eu acho que isso, independente, olha aqui como é que está tão separado. Isso já são os seus resultados, Diego? O de Zou que a Lu me mandou, riqueza de Zou. Então, você vê que se separam muito já automaticamente. E na hora que você joga isso no RDA, vai também separar, porque os próprios fisicoquímicos também são diferentes. Então, o que é o nosso problema é que, na verdade, essas três primeiras, ou que deveriam ter as afetadas e não afetadas, não tem tanta separação igual eles gostariam que tivesse, pelo menos por enquanto, né? Acho que o nosso desafio para o relatório anual... Acho que o nosso desafio para o relatório anual é mostrar... Vou perguntar, amor. Eu deixo. Desculpa. Vocês não estão separando os estratos de profundidade também, né? Vocês estão considerando tudo a mesma coisa, né? Se é Três Marias, coloca a riqueza independente do extrato de profundidade. Não está separando em superfície, meio e fundo. Nós estamos usando só uma superfície, né, em fitoplâncton. Só superfície. Porque usar do lado do fundo de fitoplâncton não faz sentido, né? Só tem célula morta lá embaixo. Então, nós estamos usando, agora, acho que é só superfície. Mesmo porque, o que acontece? Em vários rios, não tem profundidade, né? O pessoal pegou... Não, é só Três Marias e Retiro Baixo que tem. Então, para uniformizar, nós usamos a mesma profundidade para todos. Então, beleza. É só para saber que aí no físico-químico a gente mantém a mesma coisa. Eu acho que tem que usar também só superfície, pelo menos por enquanto. Isso. Aí, mais tarde, pode ser que uma análise vertical, né, nas profundidades, seja importante. Mas... Zou também está usando só da subsuperfície? Sim. É? Uhum. É porque todos esses primeiros, Luciana, eles são rasos, sabe? Então, várias vezes, eles não tem como coletar. Eles vão com a caneca e vão com balde, né? E vão filtrando, mas são riachos, assim. Não, mas eu estou perguntando de Três Marias e Retiro Baixo mesmo, porque lá com certeza vai ter diferença entre os estratos para Zou. Que eles coletam na profundidade do SEC, não é isso? Sim. Então, 10% talvez a riqueza seja maior do que essa da subsuperfície, por exemplo. A única dificuldade que a gente tem é que essa questão porque coleta em 3, né? Então, o fundo, aí é bem fundo porque multiplica lá pela a zona afótica. Agora, o SEC, que seria o meio, e a superfície, muitas vezes elas se confundem. Então, tem vezes que a gente tem a amostragem na mesma profundidade, basicamente, tipo assim, 0,3 metros e o outro 0,5. Né? Que é basicamente a mesma coisa. Então, não sei se a gente vai ter muita diferença para essa parte, né? Agora, talvez da zona afótica a gente tenha uma diferença maior. Para nutriente e etc., vai fazer bastante diferença. O que eu estou entendendo que a gente tem que decidir é o seguinte:
ou nós incluímos os ambientes lênticos e vai encontrar diferença tanto nos box plots quanto na RDA, sendo que essa não é o carro-chefe do trabalho, ou seja, não é pergunta chave, né, do trabalho, ou se nós vamos retirar os ambientes lênticos, vai misturar tudo e vai mostrar que não tem evidência de que esses locais são diferentes entre si. Eu acho que são esses dois caminhos que a gente poderia decidir qual que a gente vai trilhar, né? Ou seja, mostrar uma diferença que não é interessante ou mostrar que para o que eles gostariam de avaliar, está tudo igual. Porque realmente, se a gente olhar aqui os de área afetada e não afetada, tá tudo igual. E aqui, se a gente olhar pelos pontos... Mas o desafio, Diego, é mostrar que essa diferença, se ela é uma resposta da condição hidrodinâmica, que eu penso que ela é muito mais uma resposta da condição hidrodinâmica do que propriamente do impacto. Perfeito. Isso é que está difícil, entendeu? Perfeito. Isso é que está difícil. Aí eu acho que para o anual a gente tem que pensar numa estratégia metodológica de tentar identificar isso. Qual seria o indicador que a gente utilizaria para tentar dissociar o que é a característica hidrodinâmica que rege a comunidade planctônica. Certo. E a possível, potencial influência ainda do efeito crônico do rejeito. Eu acho que o desafio da gente é esse. Perfeito. Entendeu? Eu acho que para o semestral eu manteria desse jeito que você fez, tá legal, usou riqueza, beleza, deixa assim, tá por campanha. E aí a gente amadureceria essa pergunta para o anual, que a gente já vai ter, né, as 12 coletas, com coletas. A sazonalidade aí, para essa pergunta, ela vai ser importante, né? Porque a gente vai ter no período de chuva mais carreamento de material. Eu acho que a gente talvez pudesse pensar por esse caminho. Não sei se vocês concordam. Concordo. Essas inclusive... campanhas aqui, Diego, aqui cada ponto de campanha tem todas essas 6 ambientes amostrados, misturado lêntico e lótico, aqui nesse gráfico. Nesse aqui tem. Tá. E aí nesse aqui, os tipos de ambiente estão separados nas linhas. Certo. Uhum. Aí tá campanha por ambiente, né? Campanha esse gráfico, o ambiente. box plot lá o anterior, foi o 13, eu acho. Isso aqui, sim, eles querem que faça isso, tudo bem. Eu, para mim, não vejo muito sentido. Porque o efeito sazonal né, ele vai ser, às vezes, muito mais intenso nos tributários e calha fluvial do que no reservatório. Você está juntando, você está mascarando a resposta ecossistêmica. Mas é o que eles estão pedindo para a gente fazer. Mas aqui o Diego fez o outro gráfico por conta disso. O Diego, vai lá. Então esse outro eu acho que vale mais esse quadro aí. Tem diferença nos rios, olha lá. É impressionante. Para mim faz mais sentido, entendeu? Foi o que o Gabriel falou, que poderia separar esse gráfico aí que o Diego está mostrando, ao invés de separar por ambiente, que eu prefiro desse jeito que ele mostrou, mas o Gabriel sugeriu de agrupar, separar só em 2 grupos, lêntico e lótico, que meio que vai ficar a mesma coisa. Mas eu prefiro assim, do jeito eu também. que você fez, porque, na verdade, sempre entre os lênticos tem essas lagoas marginais que tem uma falha de dado muito grande. E elas são diferentes, viu? As lagoas marginais. São lagoas rasinhas, temporárias. Juntar os dois, né? Vai lá. Mas essas lagoas marginais seriam um lêntico 2, digamos. Perfeito. Mas eu também prefiro desse jeito aí. Ou até retirá-las, né? Ou seja, chamar de lêntico apenas Retiro Baixo e Três Marias. Elas são muito falhas, então acaba criando dados que, assim, quando você junta com os outros, confunde um pouco as análises. Aí uma outra análise que eu fiz é uma análise de importância. Na verdade, ele particiona o R quadrado para mostrar qual preditor que está influenciando mais o R quadrado. Então, por exemplo, as diferenças entre pontos e entre campanhas, para a riqueza,
teve um R² ajustado de 56%. E 96% dessa diferença foi devido à diferença entre pontos. Só 3% foi devido à diferença entre campanhas. Para Shannon, já foi mais equilibrado, né? E para Simpson também. E para abundância total, também teve uma influência maior de ponto. E aí, o que eu estou pensando no sentido que você está falando, Eneida? Eu posso criar quantas variáveis preditoras eu quiser. Então, por exemplo, ao invés de eu fazer ponto, eu posso fazer tipo de ambiente, por exemplo, lógico e lêntico. E campanha, a gente pode fazer seca, chuva e transição, por exemplo. E eu posso fazer uma terceira variável, da terceira variável preditora, que vai diferenciar. Eu falei lógico e lêntico, né? Não, então, esse lógico e lêntico que traria essa ideia da diferença da hidrodinâmica que você queria trazer para a análise. Aqui nos seus pontos, aqui são todos os pontos. Todos, como se fosse a diferença. Espacial, né? Como se fosse a diferença desses todos aqui. Todas as coletas de todas as amostragens, tudo. Isso. Aí avaliando só a diferença entre os pontos, como se as campanhas fossem réplicas. E no caso das campanhas, avaliando a diferença entre as campanhas, como se os pontos fossem réplicas. Entendi. Ou seja, tá errado. Pois é. Tá errado. Só que a gente meio que faz uma análise meio que inicial grosseira, para depois a gente começar a refinar. Pois é, porque o que acontece? Isso aí reflete as diversas comunidades nos diversos ambientes. Exato. Né? E no caso das campanhas também, dependendo do período que foram coletadas. E se a gente vê aqui o Cruz Cauolhos que eu fiz, olha, não teve diferença entre campanha, tá vendo? Tudo tudo igual. E isso foi para riqueza, aí mostrando realmente que a diferença grande foi entre os pontos, e foi especificamente a diferença entre ambientes lênticos e lóticos. Deixa eu te perguntar, Diego, quando você mostra aquela diferença entre a riqueza, né, você compara aquele gráfico do box plot, né, que você falou que não tem diferença, aqui. Ali você compara o número total de espécies, mas não leva em consideração quais são as espécies, correto? Correto. Assim, vamos supondo, tá? Na C1 eu tenho 10 espécies, A, B, C, D, L. Na C6 eu também tenho 10 espécies, eu tenho 12, mas em vez de ter A, B, C, eu tenho Z, H, Y. Isso a análise não mostra. Isso não é considerado. Houve uma diferença na composição, né? Então, assim, aqui o que eu posso dizer nesse gráfico é que a riqueza não varia entre as campanhas, mas não quer dizer que as espécies... A estrutura de comunidade. A estrutura de comunidade a gente vai conseguir avaliar pelo escalonamento multidimensional aqui. Esse eu colori por ponto. E aí eu vou colorir também por campanha. Só que eu não tenho a colorida por campanha aqui. Que aí ela está testando aqui a diferença de estrutura de comunidade. Porque cada espécie está entrando como se fosse uma variável nessa análise. Então, para cada ponto B1, cada ponto significa todas as espécies que estão no B1. Exato. B2, todas as espécies do B2. Isso, então, aí aquelas que não aparecem, elas entram com abundância zero. Tá. Aí, eu fiz essa análise para a densidade de zooplâncton. Mas a gente pode fazer essa abundância, né, Diego? Isso. A primeira é abundância. Densidade. Isso, densidade. Tá. Só que eu também fiz essa análise considerando as 4 variáveis dos índices bióticos como se fossem variáveis físicas e químicas, por exemplo. Então, eu fiz isso com abundância total, riqueza, Shannon e Simpson.
Então aqui eu não estou avaliando estrutura de comunidade. Eu estou avaliando só, vamos dizer, qualidade ambiental, né? E aqui eu colori por campanha e por ponto, por tipo de ambiente, né? Então aqui a gente vê que os ambientes de Três Marias e Retiro Baixo vão ter uma abundância maior, vão ter uma riqueza maior, maior Simpson e maior Shannon. Contrário aí às setas, né? Do lado oposto das setas, a gente vai ter os ambientes lóticos e com menor valores dessas variáveis. E quando a gente vai olhar por campanha, a campanha que chama atenção é só essa C4 aqui, que ela está agrupada aqui. As outras elas estão meio que misturadas. Engraçado que eles de macroinvertebrados tiveram a C5, lembra? Que se agrupou diferente. Que foi um período, veja se não é a C5 a sua também. Deixa eu ver aqui. Porque as cores são parecidas. Foi a C5, Então, porque foi um período que eles falaram de muita seca, então que todos os ambientes estavam muito rasos. E aí, bem rasinho, né? Isso repete, então, com o que eles acharam. Esse aqui é o gráfico deles, ó. Esse é o deles. É o C5 que separou. Foi agosto. Agora realmente eu tô confuso aqui, porque eu acho, como a cor tá similar mesmo, pode ser que essa cor é o C5 também, viu? E eu tô perdido aqui. É bem provável que seja Diego, o C5. haveria possibilidade de usar algum indicador geoquímico para fazer essa avaliação? Aí na RDA. Na RDA? Mas aí na RDA. Aí o que eu penso a próxima etapa é aplicar as variáveis físicas e químicas e concentração de metais, tanto aqui na estrutura de comunidade, quanto nessa de índices bióticos. Para a gente ver quais são as variáveis que estão determinando as diferenças de estrutura de comunidade e quais são as variáveis que estão determinando a qualidade ambiental avaliada pelos índices bióticos. Deixa eu perguntar para vocês, será que a gente precisa dessas análises de NMDS? Se a gente vai fazer RDA, ela é uma análise menos forte do que RDA, não é meio redundante? Ela é uma análise intermediária, vamos dizer assim, né? Ela é meio que para auxiliar a RDA, mas realmente ela não é indispensável, não. Assim, apenas acho que se a gente for fazer RDA, de repente já faz direto. Fazer pode escolher a NMDS, né? A RDA já vai falar de forma mais forte, porque entra com dados de densidade, né? Então, eu acho que, de repente, a gente pode optar. Porque isso, assim, eles aconselharam as análises, mas depois, obviamente, dependendo do tipo de dado que cada comunidade apresenta, né, a gente pode optar para tirar umas análises e acrescentar outras, né, não, Diego? Sim, sim. Eu vejo que o MNDS, ela ajuda a gente a identificar o padrão da análise de redundância. Mas quando eu já identifico o padrão, eu meio que só mostro a análise de redundância, porque ela acaba englobando os resultados do MNDS. Isso. Aí teve aquela discussão que ele queria ajustar os modelos mistos. Mas já agora? Aí eu acho que a gente não tem que fazer isso agora não, porque vai ser muito demorado, vai ser muito complexo. Eu acho que a gente tem que ficar só com essa parte aqui. Concordo também. Eu aquele dia te falei, porque eu gosto de isso que eu digo, mas eu concordo totalmente que é uma coisa bem complexa, não é uma coisa para entrar assim superficialmente da gente fazer. Né? E relatório semestral, pelo que eu vi dos anteriores, né, que teve o semestral depois anual, é um meio termo mesmo, né? Que se faz como um meio termo, mais uma revisão de dado, né, e tal, para se preparar depois para o relatório anual, que aí é de matar, porque eles mandam os dados em cima da hora demais.
Mas assim, do jeito que você já está deixando tudo prontinho, aí quando chegar, e agora que também, acho que eles têm mais claro o que nos pedir também, Sim. sabe? Outra coisa que nós fizemos no primeiro relatório anual, e que depois o Bob mandou tirar, mas a Marcele, ela tinha rodado umas análises de beta-diversidade. Ah, sim. Que, ao meu ver, estavam lindas. Eu fiquei encantada. Mas o Bob mandou tirar tudo. Não temos dados suficientes. Eu falei, não, mas... Que balde de água fria. Enfim, eu acho que para o relatório anual, a gente devia voltar com essas análises. Apesar de, novamente, ter todos os problemas que a gente tem com esses dados, naturalmente, de Rio, não sei o quê, mas tinha dado uma diferença em quais são, né, realmente, o que descreve as comunidades de Rio, o que descreve as comunidades de ambientes lênticos, ficou legal, né? Então, assim, isso para pensar mesmo, né? Absolutamente nada agora, mas Sim. igual o modelo misto, de pensar em fazer algo de beta-diversidade para um anual. Perfeito. Mesmo. Mas, então, vamos fazer uns encaminhamentos aqui. Vamos. Primeiro, nós vamos manter os ambientes lênticos. Sim, eu concordo. Acho que é apenas mais fácil. Vamos avaliar por campanha e não por seca-chuva. É uma exigência do IEF, né? Eu acho que se a gente quiser tratar diferente, a gente vai ter que conversar, né? Ou se não fazer do jeito que você fez esse gráfico do box plot, que você separou os ambientes, né? Sim. Então, dessa forma, você mantém, você faz o total e você mantém os ambientes. Esse box plot aqui, né? É separado pelos ambientes nas linhas. Se quiser, né? Você manda o geralzão e um desse. Sabe um jeito que não sei se vocês vão concordar, talvez, um jeitinho de indicar pelo menos o tempo, porque para mim campanha faz menos sentido do que o momento sazonal. Digamos que o C1 é seca, aí põe o fundo dessa coluna assim amarelinho. O C2 colocaria o fundo azul, sabe? Assim, indicando o que cada campanha representa em termos de sazonalidade. É só para a gente dar uma ideia realmente temporal, assim, sazonal para o leitor. Não sei se vocês concordam. Mas aí a gente teria 3 informações. A gente teria riqueza, variação por ambiente de campanha e indicação do período sazonal, entendeu? Talvez dividir em 3, assim, né? Intermediário, chuva e seca. Não sei o que vocês acham, assim. Eu faria só seca e chuva, Ludmila, sabe por quê? Porque só seca e chuva, por enquanto? Só seca e chuva, porque não começa, termina um mais outro. Demoraram tanto para fazer, que eu acho que foram da transição até a chuva. Não teve uma? É verdade. Dezembro, foi até fevereiro e tal, foi umas coisas meio assim, escabrosas. Setembro, outubro, novembro. A desse ano, a 9, por exemplo, começou em abril, eu acho, e terminou quase que em julho, né? Então acho que se a gente tentar separar muito, nós vamos dar mal, porque a gente não vai conseguir. O período de coleta deles é muito extenso. E vocês sabem qual campanha representa qual estação do ano? A gente pode olhar pelo mês de coleta. Tem. Isso a gente tem. Tá. A primeira começou em outubro, não foi, gente? A primeira começou em outubro. Outubro. Isso, C1 foi em outubro, C2 foi dezembro e janeiro, C3 foi fevereiro, março. Então 4, peraí, Lud, junho e julho. já vamos decidir que estação que foi cada uma. Isso. Outubro, então, já vai ser C1 chuva? foi outubro, novembro. Chuva, é o início da chuva. Aí não seria melhor a gente pegar os dados de chuva, fazer uma média, tipo, se a coleta foi outubro e novembro, faz uma média dos 2 meses para ver se foi realmente chuva. Sabe por quê? Não sei mesmo, mas ultimamente os períodos de chuva e seca têm mudado. A chuva tem começado muito mais tarde, talvez outubro não tinha chuva nenhuma.
Então, Não, mas talvez, eu olha acho que só, ao tinha. invés da gente colorir por seca e chuva, quem sabe Põe a pluviosidade, né? eu não ploto aqui atrás a linha da pluviosidade. Ótima É, a ideia. precipitação é Média, melhor, eu Perfeito, acho. perfeito, perfeito. a luminosidade acumulada por mês. Porque isso, assim, tem mudado demais. Uhum. Outubro era chuva mesmo, mas os últimos outubros têm sido secos. Tá mais seco, né? Começa a chuva, tem começado mais Isso. tarde. Uhum. Então, aí, Diego, eu te passo depois o mês certinho, né? Porque eles começam, tipo, começou em outubro, terminou em novembro, né? Esse que é Sim. o problema maior do negócio. É, e Mas eu, aí pode fazer uma média para Mas chuva, aí não tem acumulado, ou problema. então acumulado no período, né? O Desde o acumulado primeiro do dia período, isso. até o último. Faz acumulada do período. o que eu estou pensando aqui, no projeto Brumadinho, eu avaliava a estação meteorológica de Florestal, que está meio que no meio da bacia ali, para o Brumadinho, né? Quando a gente considera Três Marias, não está tão no meio. Talvez eu pegue a média de duas estações. Talvez eu pegue uma estação em Florestal e outra mais lá próximo de Três Marias e pegar uma média entre elas. É uma boa. Assim, eu também acho que não vai ser tão diferente a pluviosidade, né? Não, eu isso acho aí assim, o não é pra nem para cima. fazer uma análise, é mais para fazer um fundo, né? Então é só para Sim. distinguir a estação de chuva de seca, por Também não precisa enquanto. desse refinamento, né? Não, na verdade, a ideia que eu acho, assim, ecologicamente, quando você fala em campanha 1, 2, 3, se você indica, né, levemente qual é a influência estacional, já cumpre o Já seu tá papel, bom, eu exato. penso, né? Concordo, Eu acho concordo. que colocar lá a acumulada vai ficar interessante. Uma outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Nessa análise aqui que eu fiz de estrutura, eu fiz com todas as espécies. Não fica bom, né? Porque as espécies que apareceram uma vez só são muitas. Eu usava uma métrica de as espécies que somavam 95% da densidade total. O que vocês acham? Vocês preferem outra? Eu acho que 95% o seu corte é muito alto. Para zooplanta pode ser que funcione, mas para fitoplanta você vai cortar a comunidade inteira. Entendi. Então, você vai ver, quando eu te mandar os dados, o que a gente faz, eu agora tenho que ver, porque o nosso critério varia de acordo de onde a gente trabalha, mas algo tipo assim, espécie que apareceram pelo menos 10 vezes, ou que tiveram um mínimo de X célula por ml, sabe? Um critério assim. Entendi. Que aí corta todas aquelas espécies raras que apareceram uma outra vez, mas você tem uma porção da comunidade que é grande o suficiente para você ver alguma diferença. Perfeito. Você põe só 95%, você vai pegar só as dominantes. É verdade. E às vezes você pega só aquela cianobactéria miudinha. É verdade. E você acaba perdendo um pouco da diversidade. Mas então, Alessandra, eu vou esperar você conversar com o Daniel para decidir qual que vai ser esse ponto de corte que a gente vai usar para o fito. Tá, eu vou olhar com a Marcele qual nós usamos nas análises que ela fez. Ótimo. Tá? De repente está até escrito no relatório, provavelmente a gente escreveu. Obrigado. E aí a gente não poderia fazer uma análise de Simper, não, para fazer esse filtro das espécies mais representativas? Eu nunca usei o Simper para... Eu vou avaliar. Eu nunca avaliei o Simper para selecionar, não. A gente mais... Tá bom pela quantidade, né? Você vai... O tanto de vezes que elas estão lá representadas, quais quantidades... Esse gráfico que você mostrou... Com a frequência de ocorrência, né? Aquelas que ocorrem com mais abundância... Isso. Em tantos por cento das amostras, seria uma coisa assim. Pode ser, assim, aquelas que ocorreram, né, de 10 ou mais por cento das campanhas ou dos pontos, seja lá.
Aquele Tá. gráfico que você mostrou, que você falou, não deu para ver muita coisa, que entraram todas as espécies, e aqui é densidade, né? Isso, é densidade. Eu não logaritmizei, então esses pontos ficaram estranhos aqui por causa disso. Tá bom. Eu vou avaliar esse Eu abri a simples. sala, eu vou abrir a sala se por acaso a gente cair, tá, pessoal? Beleza. Você mandou o Eu- link onde? Tá aqui? Mandei no Zap e tá aqui no. Ah. Tá aí no chat também. Uma chatice isso do Meet, né? Que agora dá 1 hora apenas. É. A outra sala tá aberta, tá? Se cair, a gente se vê lá. E você mandou o link aqui? Não, ela tá no Tá. WhatsApp, né? Tá no Zap e tá aqui também no chat. Ah, ótimo. Deixa eu só copiar. Eu também copiei, porque depois se trem fecha, eu tô ferrado. Uma vez eu fiz isso na banca. Era para ir para outra sala, eu saí e esqueci de De botar copiar. pra copiar a outra sala. Eu acho, na verdade, que é isso, assim. Eu não tenho mais perguntas, não. E vocês acham Vai que a gente... fazer a RDA? Aí eu acho que a gente vai fazer a RDA com a estrutura de comunidade, separando as variáveis Com físicas e filtro químicas já dos das metais. espécies, né? Isso. Separando Separa. as variáveis físicas e químicas dos metais. Aí a gente faz uma seleção das variáveis físicas e químicas, separado da seleção dos metais. Aí a gente junta as duas e faz o que o Gabriel utilizou, que é aquela partição de variância, para ver quantos por cento que as variáveis físicas e químicas explicam da estrutura de comunidade e quantos por cento que os metais explicam da estrutura de comunidade. E aí eu queria perguntar se nós vamos manter essa análise aqui com os índices bióticos, ou se a gente faz apenas com a estrutura de comunidade. Deixa eu voltar aqui, que saí um minutinho. Qual análise? É porque Eu acho eu fiz que- essa multivariada com os 4 índices bióticos. Se a gente também faz a RDA usando, ou seja, quais variáveis físicas e químicas e metais explicam a variação dos índices bióticos, ou se a gente não usa esses índices e faz só para a estrutura de comunidade. Eu acho que a estrutura, se a gente tem estrutura, pode nos falar mais que os índices. O que você acha? Eu concordo. Vamos deixar só a A estrutura, né? Você de repente É, você pode, é. só para não ter trabalho demais, mas não sei. Às vezes eu estou falando e depois o resultado é super claro. Eu acho que a Gente, mas estrutura, ela os tá... índices... Pode falar, Eneida. Não, pode falar, Lu. E o índice resume. Eu ia falar que os índices, isso que o gráfico estava apontando aí, a gente já consegue ver com aqueles box plots. Ah, é verdade. Isso é verdade, Lu. Eu acho que fica uma informação meio que repetida. Repetida, concordo plenamente. Que acho que a RDA, o que vai nos falar é a estrutura da comunidade e quais os fatores físico-químicos que estão influenciando ela. Então, Perfeito. aí vai ter as espécies principais. Eu estou tentando ver aqui, eu queria comentar com você, aqui, que a Marcele, ela usou esse método para a seleção das variáveis ambientais. Então, ela usou aquele ORD STEP. Ah, né? tá. Então, selecionou as variáveis com maior contribuição ao modelo. Então, assim, na primeira fase, eu estou falando, depois vocês, cada um vai dar seu palpite. Então, esse ORD STEP, ele faz uma seleção sem que a pessoa influencie, tá? É puramente estatística. E Perfeito. depois, caso alguma variável muito importante, né, que a gente considera importante, tivesse ficado fora, aí mesmo o senhor de STEP não tinha selecionado, a gente resolve e põe, né? Porque a gente continua sendo livre de acrescentar outras variáveis, não é critério. Assim, apenas porque tem muita variável, né? Aquele físico-químico, né, Ludmila? Quantos montes de variáveis você tem lá? Uma lista infinita. E algumas até são bastante importantes, mas não tem todas as coletas.
são falhas, né? A Ludmilla fez até uma purificação boa daqueles dados para o relatório anual, né? Ela deu uma limpa geral. Então, assim, talvez valha a pena. Como sugestão, tá? Aí você roda aí e vê o que você acha. Perfeito. Além dessa seleção, né, que a Marcela fez, eu até havia conversado lá na reunião com o Gabriel que a gente poderia primeiro fazer uma correlação par a par. No caso ali era com os índices, né? Não dava para fazer a correlação com cada uma das espécies, mas no caso lá era com os índices, que a gente faria uma pré-seleção antes do odd step, porque como eram muitas variáveis, a gente até poderia fazer uma pré-seleção, depois faz o odd step e aí segue. Só que como a gente vai trabalhar com a estrutura, a gente não vai dar para fazer isso para todas as espécies. Então eu acho que o melhor é já ir mesmo para a seleção com o odd step, e as que foram significativas a gente utiliza, e as que a gente empiricamente, né, sabendo que elas são importantes, mesmo elas não tendo sido selecionadas, a gente inclui. Isso. Porque, assim, a estatística é muito boa, mas tem hora que a nossa experiência vale muito. Com né? certeza. Ela é um auxílio, né? Eu não quero nem saber como é que me faz fitoplâncton não põe fósforo, pelo amor de Deus. Diego, eu tive uma dúvida, porque tem algumas variáveis que, por exemplo, que eu percebi, foram coletadas em só 2 campanhas. Vai deixar essas variáveis mesmo assim? Ah, não. Eu sugiro retirá-las. Eu fiz foi isso, sabe? Eu fiz essa limpa primeiro, aí depois eu tinha feito até esse work step mesmo, que aí ele mostra quais são significativos. Sim. Não, essas aí, com certeza. Mesmo que ela seja importante, né? Porque com poucos dados faltantes a gente não pode dizer muita coisa. Aí outra coisa, mas aí eu não me lembro qual foram as variáveis, isso até o Bob falou no dia, na reunião. Teve algumas variáveis que eram importantes e faltavam poucos pontos, a gente fez interpolação. Ah, sim. De variáveis físico-químicas. Tá? Se a interpolação, eu recomendo assim, não mais do que 5% de dados faltantes. Ah, sim, com certeza absoluta, total. E uma outra questão a gente pode fazer uma análise de correlação entre as variáveis físicas e químicas. E aquelas que forem muito correlacionadas, a gente escolhe só uma. Total, absoluto. Isso sim, que senão a gente induz, né, uma tendência que não tem nada a ver. Tipo, nitrogênio total e nitrato, né? Então, senão fica muito... morrendo aqui. Passa rápido. Ó, nós estamos tudo queixando de fome aqui, Diego. Você que está coordenando aí, fala pessoal. Não, mas não estamos te ouvindo. Agora sim. Eu já acabei, já estou satisfeito com a nossa reunião. Aqui, você quer as planilhas brutas, ou Diego? Que amor? Pode enviar sim, de fitoplâncton, que aí eu avalio dentro do script modelo que eu estou montando, se ela vai rodar bem. Agora, e eu vou ver então com a Marcele essas informações, né, de como é que qual foi o corte que nós demos no fitoplâncton, é isso, né? Perfeito. Você quer? Exato. Ô, Diego, você quer as uma coisa que a planilhas gente fez para o anual. Miguelzinho, para de falar, meu filho, eu preciso escutar aqui. Pode falar, Lud.
O Miguel não para de falar que não, gente, pelo amor de Deus. É para participar, ué. Ai, ai. Ele também tá com fome, Lu. Então, Não, aí ele, eu falo assim, Miguel, fica caladinho só um pouquinho, tá bom, já fiquei. Já fala, mãe, eu vou jantar. Aqui, o Diego, você quer os dados naquele formato CSV ou posso te mandar Excel mesmo? Pode mandar Excel mesmo. Tá bom, vai ser mais rápido. Ô, Diego, falar, uma coisa Lu. que a gente fez com essas correlações no passado, e eu acho que a gente vai ter que manter, é que, por exemplo, a gente tem lá fósforo total, fósforo dissolvido e fosfato. E a gente foi selecionando os que já tinham mais dados, porque às vezes não adianta, sabe? Assim, tem os 3, mas fósforo dissolvido quase nunca tem os dados. Então a gente decidiu usar só fósforo total, só nitrogênio total, e aí eu já tenho essa relação, assim, que a gente já pode cortar até antes de fazer a correlação que não adianta. Maravilha. Assim, né? Aí foi o problema de qualidade de dados. Inclusive, o pessoal está jogando dinheiro fora, porque muito dado faltando. Tá faltando e sem réplica, né? Tinha uns dados bem esquisitos lá. Uma outra coisa que eu queria que você avaliasse, Lu e Natasha, eu identifiquei valores de densidades erradas. Valores errados de densidade a partir do cálculo da tabela. Eu queria que vocês... A tabela do Excel, a partir do volume filtrado, do volume concentrado e do volume contado. Então, Diego, eu quase matei a Natasha do coração com essa mesma conclusão sua. A Natasha queria morrer, coitada. Aí eu não vou contar nada para a Eneida, não. A gente resolver primeiro. Aí a gente ficou quebrando a cabeça, né, Natasha? A gente descobriu que o erro tá no título da coluna da planilha. Que o cálculo tá certo. É que eles chamaram uma coluna lá de volume contado, mas na verdade não é o volume contado. Eu vou te explicar, depois eu te explico isso, mas tá certinho. Eu fiz o cálculo todo e a Natasha, coitada, quase matei ela. Falei, Natasha, tudo que a gente fez até agora tá errado, assim. Eu deixei ela tensa uma tarde. Aí no final a gente viu lá que tava certinho o cálculo, mas no relatório tava escrito errado. Entendi. Tá invertido. Entendi. E lá na planilha tem uma coluna com o nome errado. Eu vou te explicar depois. Maravilha. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu pretendo já trabalhar hoje. Amanhã eu vou ter uma coleta, uma campanha de... eu vou ter que ir lá na Petrobras, mas eu pretendo já enviar esse script na quinta-feira. A quinta. Tá. O que vocês acham? Porque a gente teria que entregar dia os gráficos, né? Para mandar pra gente. Eu já posso produzir os gráficos também. Alguma análise, assim, eu posso só pedir uma ajuda, assim, qual nesse ponto de corte mesmo das variáveis, alguma coisa nesse sentido, assim, mas né, rodar o script para produzir os gráficos também é tranquilo. Porque, assim, na verdade, no meu caso, são 2 comunidades, fitoplâncton e perifito. Perfeito. Não tem problema, não. E, assim, o trabalho, né, nessas coletas todas, é montar essas planilhas para rodar no R, né? Porque tem as planilhas Excel, e para montar as planilhas nesse formato CSV que vai para o R, né? Que aí depende do script, na verdade, né? Cada um tem a sua maneira de entrar os dados. Se você põe primeiro a coleta ou primeiro o sistema, né, coletado, isso aí só que tem que estar de acordo com o script que você está usando, senão adeus análise, né? Eu acredito que o modo como as planilhas estão sendo produzidas deve ser padronizado justamente porque eles vão publicar
essas tabelas, né, no CIBBR. Então eu acho que provavelmente o modelo que usou, que eu recebi do Zou, provavelmente ele vai estar no mesmo modelo e para perifito e fito. Então não vai ser muito difícil não, porque eu já estou fazendo o script no R, aonde essa manipulação da tabela é feita dentro do script. Eu não preciso fazer no Excel. Você não transforma ela, você já usa os dados da própria planilha Excel? Exato, eu transformo, mas dentro do próprio R. Entendi. Aquela coisa, normalmente a gente usa tabela dinâmica, né? A gente usa a tabela dinâmica para deixar as espécies nas colunas. Eu já faço isso dentro do próprio R. Entendi. Então, ótimo. Bom, então eu vou te mandar os dois, tá? Tá bom. Então, beleza. Então, a gente teria de domingo a terça, né? Para mexer, mas escrever o relatório. Nós temos só o fim de semana. Isso. Sexta, né, também, assim... Sexta eu dou aula, então nem... Mas o Daniel... A Luz tentando ser otimista, né, Luz? Mas terça-feira também, até 11h59, ainda é terça. Outra vez, para mim, até o outro dia, 8 horas da manhã, ainda estava contando prazo. Ainda era terça. Não, mas eles falam um dia, mas sempre dão uns dias a mais, porque apenas nunca dá certo, né? Porque você mandar dia 20 à noite ou dia 21 às 9 da manhã não faz diferença. Então, assim... Não faz. Não faz a menor diferença. Assim, essa vez os dados eles mandaram a tempo, mas teve essa reunião de decidir as análises, teve essa história de montar os scripts, né? Então acabou atrasando. O coitado Gabriel falou que ficou ali vários dias montando e trabalhando. Então está melhorando, mas ainda está sempre um pouco em cima da hora. Então, tá combinado. Então, beleza. Então, nada. Eu acho que dessa vez está mais ou menos homogêneo. Se tiver mais alguma coisa que apareça na hora da gente escrever ou qualquer coisa, aí a gente se comunica pelo WhatsApp. Tá. Perfeito. Beleza. Então, tá bom. Então tá, gente. A gente vai se falando. Bom descanso, um bom jantar para todos. Primeiro, depois, se for o caso, podemos até voltar a trabalhar, mas primeiro vamos forragear. Tchau, Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Beijo. Tchau.